eu vou trazer aí o Gabriel e o Estevão para falar com vocês. São dois meninos, né? Por que eu trouxe eles? Porque, cara, os dois têm 19 anos, né? Uhum. E tem sempre uma objeção, né? De todo mundo. Ah, como que eu vou começar a vender IA do nada agora e vou ter autoridade para chegar numa empresa e falar que eu tenho os melhores serviços de inteligência artificial, né? Isso é uma dúvida. Que eu sou o Bambambam. Que eu sou o Bambambam e as pessoas acham que não dá. Cara, e para as piores pessoas possíveis, e para isso é quem é novo, né? Eles relatam, né? No começo eles chegavam nas grandes empresas lá, dois guris, né? Chegavam falando que tinham a solução perfeita. No interior do Rio Grande do Sul? No interior do Rio Grande do Sul, né? Mas agora eles estão estourados em venda. Vou só resumir aqui para vocês. Em novembro, dezembro, janeiro e meio de fevereiro aqui, o Gabriel e o Estevão venderam quase 300 mil reais. Então, já é 3 vezes mais do que a gente está falando ali, que é a média que os novos estão fazendo. E eu já vou trazer eles agora aqui para eles relatar exatamente como eles estão fazendo isso, né? Como que, novembro, dezembro, janeiro e a metade de fevereiro agora, porque foram os contratos que foram assinados, tem contrato na rua ainda, mas não estão contabilizados, que são, na nossa opinião, não, os números mostram, né? Os piores meses para se vender, B2B, né? Quem tá aí, tem empresa, trabalha com B2B, sabe? Passou Black Friday, né? Até o dia 10 ali de dezembro as coisas vão, depois já para e o pessoal volta agora depois do carnaval. 3 meses, Perfeito. né? 2 meses e meio aí que basicamente tem que ficar parado. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Fala, se tu puder botar eles grandes e nós pequenos, poderia ficar melhor. Olha só. Eles são mais bonitos, né? Fala, Gabriel. E aí, tudo bem? Boa noite a todos, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem, graças a Deus. E vocês, como estão? Tudo Bem. ótimo, graças a Deus. Estevam, como é que você tá? Boa noite, pessoal, tudo bem? Graças a Deus, tudo certo. Olha só, se apresenta aí pro pessoal da live aí. Quer começar, Gabriel? Pode começar, pode começar. Bom, pessoal, eu sou o Estevão, eu sou natural aqui de Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul. Tenho 20 anos, 20 sou anos. acadêmico da computação, mas até o outro ponto já acabei largando o curso para entrar realmente a fundo do projeto da Intera, né, que hoje é a nossa empresa de tecnologia com inteligência artificial. Basicamente, um pouquinho mais da minha história, a gente começou a estudar sobre inteligência artificial num curso do Alan Nicholas no finalzinho de 2024, se eu não me engano. Tá? Em 2025, a gente começou a desenvolver projetos de tecnologia com IA, só que a gente teve alguns problemas no meio do caminho, a gente tinha apenas um desenvolvedor, né, que é um dos problemas que aflige muitas pessoas que hoje vendem soluções de IA, não tem como entregar aquele suporte ideal para os seus clientes e nem entregar as melhores soluções, as soluções de ponta, que são as que se validam em projetos, né, que agregam bastante em projetos de IA. Tá? E a gente ficou meio... Como é que a gente vai escalar o negócio? A gente conseguia entregar alguns projetos, não eram os melhores projetos, mas a gente conseguia entregar até que alguns projetos, só que a gente pensava assim, bom, a gente está ganhando X, como é que a gente vai fazer para escalar isso, para ganhar 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 40 vezes mais do que a gente está ganhando hoje? Foi aí que a gente, em um evento em Santa Catarina, também do Alan Nicholas, sobre inteligência artificial, a gente conheceu o Cleison, o Elvis, e eles nos apresentaram um modelo de negócio, que é um modelo hoje de franquia, e com a margem de lucro e com toda a questão ali do suporte deles, o time de desenvolvimento, o time de P&D. Só um ponto antes de passar para o Gabriel a fala, algo que me chamou muita atenção, porque eu também estudo muito sobre inteligência artificial, é o time de pesquisa e desenvolvimento que fica atento às novidades do mercado, tanto das maiores marcas, por exemplo, da OpenAI, Gemini, do Cloud, etc. E utiliza essas melhores inovações, como por exemplo o MCP, em inovações dentro dos projetos. Bom, isso, pessoal, é inacreditável para mim que estudo inteligência artificial e eu sei da complexidade de projetos que se validam, né? Isso é inacreditável, porque a gente não consegue ver hoje um time de pesquisa e desenvolvimento tão qualificado como é o time hoje da Liev, né? Então é só isso que eu queria falar por enquanto nesse começo para me apresentar. Só para complementar então o que o Estevão falou, hoje no Brasil não há um time de desenvolvimento que já fez mais projetos que o nosso. Não existe. Perfeito. Né? Falando de quem estuda do Analytics,
vocês sabem, não é a mesma coisa, né? Eles fazem ferramentas, não fazem projeto, é o GPT linkado no WhatsApp, né? Nós estamos falando disso. Assim, projetos sob medida, não há um time hoje que fez mais do que nós, então esse time é o maior, realmente. Quando a gente fala de IA, quem tem algum conhecimento técnico que está vendo aqui a live sabe que IA não é teoria, né? É prática, não né? dá tempo, né? E é isso que o Estevão falou. Mas hoje esse modelo de linguagem e essa estrutura aqui, né? Então, para construir um projeto de IA é o ideal. Beleza. Semana que vem pode ser que não seja, né? E o custo disso é muito alto, né? Tu tá sempre atualizando, deixando a solução sempre com o que há de melhor para o cliente, né? Então, a gente fala muito sobre isso, inclusive quando eu faço reunião, né? Porque realmente é uma das coisas que a gente entrega que traz tranquilidade, né? Traz paz, traz a certeza para o nosso licenciado de que o que ele está oferecendo é o que tem de melhor, né? E que o cliente dele não vai ficar na mão. Perfeito. Muito importante. Gabriel, fala aí, cara. Pessoal, eu queria só dizer novamente, né, boa noite. Queria agradecer a oportunidade de falar com vocês, até porque quando a gente entrou na Lieve também a gente teve essa oportunidade, certo? Então eu queria dizer assim, para todos, assim, vou ser mais resumido, perfeito? A gente sempre teve sonho de empreender, né? Só que a gente nunca teve essa estrutura. As pessoas que olham para nós, que a gente tem 20 anos, acham que a gente veio com uma família muito estruturada, né? Mas desde o momento que a gente entrou, né, que a gente teve a decisão de entrar dentro da Lieve, o Clay, né, e o Elvis nos abraçaram. A gente teve momentos difíceis. Vocês também vão ter um momento que vocês vão ter o abraço do Clay, o abraço do Elvis, o abraço da equipe aí que vocês vão conhecer brevemente. Então eu posso dizer assim por nós, tá? Foram pessoas que nos abraçaram, hoje a gente considera irmãos, né? O Clay um pai, porque é mais velho que nós, né? Então eu só queria agradecer para eles, certo? Dizer que vocês podem confiar, depois também que vocês entrarem, se Deus quiser, no grupo, que vocês vão ter certeza que vale a pena. Você pode ter nosso contato para a gente conversar com vocês também, se surgir alguma dúvida. Então a única coisa que eu quero deixar assim para vocês é que é realmente algo que vai agregar na vida de vocês, com certeza. Tem que ter muito trabalho, mas eu tenho certeza que vai mudar muito a vida de vocês, certo? Se vocês seguir o que realmente eles falam. Perfeito. Ó, põe na tela ali o slide que eu vou botar o dashboard dos meninos aí, dos últimos, de novembro, desde novembro. Põe na tela pra mim. Aí. Olha só, tá cortando um pouco aqui pra mim, mas ó, valor total vendido de novembro até meio de fevereiro. Que foi, Ana? Valor total. 249, meninos. Ali a gente não contabilizou 2 contratos que eles voltaram para assinar. Tem que refazer o contrato. Vai dar 300 e poucos mil. Mas o que está oficial hoje, 249 mil. Tô vendo aqui. Perfeito. Isso foi 163 do Prospect e o restante de projeto, né? O ticket médio de vocês deu 41 mil reais por contrato, né? Por que pessoal, que 40 mil reais de contrato é os 12 meses, né? Deu cerca ali de 3.900 da mensalidade, né? Por que a gente falou antes que estava em 1.500, mas os meninos, né? Eles entraram em abril, maio ou junho do ano passado. Estavam vendendo julho do ano passado, na verdade. Julho do ano passado. Estavam vendendo projeto, aprenderam muito bem a vender projeto. E em novembro, que a gente já vai explicar, quando entrou o Prospect, né? Aí eles juntaram, vendendo o Prospect primeiro, já com a habilidade de vender projeto. Aí tem em casa esse ticket muito alto. É isso, né, meninos? Ó, Isso aí. eu vou passar aqui. Ó, deixa eu ver aqui. Vamos lá, esses são alguns clientes aqui, tá? Olha só, Sublime. Vocês fizeram um setup de 11 mil reais. A mensalidade de 1.490 e um contrato de 12 meses, né? Fala um pouco dessa empresa aí e como é que vocês conseguiram cobrar 11 mil reais de setup? Bom, a gente conseguiu entrar na Sublime, né, com o projeto do Prospect, né, que eles precisavam de alguns contatos de alguns empresários, que eles também fazem um atendimento já com uma outra via do negócio deles também, tá? Mas o ramo principal da Sublime, que daí tem esses números aí de 11 mil de implantação e a mensalidade, é um ramo de clínica que lidam com crianças especiais. Tá? Então, desde que tem autismo,
alguns problemas, por exemplo, de mobilidade e tudo mais, tá? Então eles têm hoje mais de 3 clínicas no Rio de Janeiro, tá? E eles lidam com essas clientes especiais. Bom, o que era o gargalo que eles nos apresentaram hoje, tá? Eles nos apresentaram um gargalo no agendamento, tá? Então eles tinham um fluxo de agenda muito grande, e diversos profissionais, diversos pacientes, e eles queriam diminuir a ociosidade. Perfeito. Tá? Então, Daí, projeto de tecnologia para isso. tá. Então vocês venderam ali o Prospect, né, a R$2.000, e o projeto que vocês venderam foi o projeto de agendamento, correto? Então o Prospect é a ferramenta IA de prospecção, que todas as empresas querem, né, que fica muito mais fácil abordar mostrando o Prospect, e depois disso vocês veem o que mais eles precisam, então agregando e tendo esse ticket aí de R$3.900 mensal. Até um detalhe, a gente conseguiu chegar no contato dos decisores da Sublime pelo Prospect. Exatamente. É isso, ó. Tem mais algum desses clientes aí em especial aí que tem alguma coisa que vocês queiram comentar aí, que vocês acham que já dá para clarear um pouco a ideia do pessoal aí de como que faz? A Beltrame é materiais de construção. Deixa eu ver. Beltran, setup de 8.000, o que é o setup? Vocês cobram 8.000 para implantar, né? Lembrando que disso aí fica quase tudo para vocês, né? Mensalidade de 1.900 de projeto mais o Prospect, né? Fala para nós um pouco aí como que aconteceu, o que vocês falam, qual é a reação, tem alguma objeção quando cobra um setup alto assim? Olha, quando tu mostra a complexidade de um projeto de tecnologia com inteligência artificial, as objeções se acabam, entende? Então, tu mostrando o teu valor, mostrando que tu tá hoje com o maior time de desenvolvimento de IA do Brasil, um time, como mesmo falou, com mais de 60 desenvolvedores, as objeções acabam na hora. Vocês falam isso na hora de vender? Vocês mostram isso? Sim, até porque, Clay, como nós somos novos, né, a gente tem que ser, como o Gabriel fala, um pouquinho mais assíduo, né, um pouquinho mais assertivo. Então a gente já se apresenta com o time da Liev e com o time dos 60 desenvolvedores, mais de 2.000 cases. Então a gente já se apresenta dessa forma. Perfeito. Já estou vendo que vocês seguem o método à risca e é por isso que está tendo esse resultado expressivo aí. Qual que era o gargalo deles? O gargalo deles, primeiro, para o Prospect, é que eles vendem também para construtoras, tá? Eles fazem aí umas trocas de materiais de construção por alguns apartamentos e alguns outros pontos, né? Que eles consideram interessante ter o contato dos donos das construtoras. E também o gargalo deles para o projeto, que foi o que a gente vendeu o 8.000 ali no ticket de setup e a mensalidade, né? Foi um problema que eles tinham na geração de orçamentos, tá? Eles tinham um time de vendedores, um time de SDRs, só que esse time não conseguia dar o suporte necessário ali para a geração dos orçamentos e não conseguia fazer o follow-up para realmente fechar as vendas. Só de colocar a IA, eles já estão conseguindo fazer mais de 400 orçamentos por dia. Perfeito. Muito bom. E assim vai, né? Sim. Meninos, vocês deslancharam nos últimos meses. Muito por conta do Prospect, né? Que agora vocês têm os leads infinitos para abordar todo mundo que quiserem. E é mais fácil iniciar dizendo que tu tem uma ferramenta, uma IA de prospecção que vai aumentar, dobrar, triplicar o faturamento deles. Todo mundo começou a ouvir mais vocês agora, né? Falando isso. Correto? Além disso, Gabriel, o que tu acha que de insight aí? O que tu acha que mudou aí que vocês deslancharam agora nos 3 meses mais difíceis do ano, vocês venderam 300 mil? O que mudou além disso? Eu acredito que, primeiro, nossa experiência que a gente teve ao longo do tempo com as reuniões, certo? Porque, pessoal, o importante, até depois o Cleison vai falar, né? Depois que vocês ingressarem no grupo, o mais importante, primeiro, é tu conseguir reuniões, porque com reunião tu vai aprendendo conforme o tempo para falar com o cliente, até a forma do pitch. Até a gente tinha muita dificuldade no pitch. Depois o Elvis, né, que a gente viu assim esse estalo acontecer, foi com o Elvis quando ele entrou na parte do pitch, porque o pitch é a parte que o cliente vai mostrar plausibilidade para o cliente, vai mostrar tudo exatamente para ele fechar, entende? Então isso aí eu acho que foi o que mais mudou na nossa operação nesse final de ano. Foi a gente entender como dar o pitch para o cliente, como fazer a urgência para o cliente, e daí sim a gente conseguiu deslanchar nesse final de ano. Como vocês faziam antes e o que vocês fazem agora que mudou? Bom, antigamente o que a gente fazia? A gente não sabia dar uma consultoria para o cliente, porque o cliente ele não sabe o que ele quer ter uma consultoria primeiro. Então a gente vai sentar como especialista
entender o processo dele, se ele precisa de uma na parte comercial, se ele precisa na parte do suporte, se ele precisa na parte financeira. Após isso, tu vai montar um projeto, vai ver a viabilidade com o pessoal da Liev, e depois da viabilidade, aí sim tu vai me mostrar o projeto totalmente personalizado para o cliente, e vai montar um pitch para justamente, o valor é tal de implementação, o valor é tal de mensalidade, a gente vai te acompanhar durante todo esse processo, junto com a nossa equipe de mais de 60 desenvolvedores. Então, isso que mudou, eu acho, muito nesse nosso processo. Perfeito. Esse detalhe que o Gabriel e o Estevão trouxeram, pessoal, só para não ficar, talvez alguém com dúvida, assim, já ficou claro que eles focam muito em projetos, né? Eles gostam muito de trabalhar com projetos, a ideia, né, do projeto. E o que a gente sempre fala? Para você vender um projeto, você tem que entender a necessidade do cliente. E você entender a necessidade do cliente, basicamente você precisa fazer isso que o Gabriel trouxe agora, né? Tem que fazer uma consultoria com ele, tem que fazer ele entender, porque a gente está no Brasil e o maior mercado que a gente tem são as PMEs, pequenas e médias empresas, e as pequenas e médias empresas, elas são empresas que muitas vezes o dono está na operação, o dono não é um especialista em gestão e ele não tem a clareza muitas vezes do que ele quer, né? E o que a gente compartilha de conhecimento com os meninos aqui, e com os licenciados, né? É justamente ter esse entendimento de não adianta você chegar lá chegar pro dono da empresa e falar assim, eu vou automatizar o teu negócio e fazer, nem ele sabe o que ele quer automatizar, né? E ali então esse foi o primeiro ponto, né, que a gente ajustou, e o segundo foi que nas últimas reuniões a gente teve a possibilidade de auxiliar, né, os meninos em alguns projetos, fazendo inclusive o pitch, ajudando eles no pitch de fechamento, né? O que eles estão falando, como eles estão falando, a gente tem toda a estrutura da venda, tá faltando escassez, tá faltando urgência, não manda orçamento, né? Vocês estavam mandando alguns orçamentos, falei, não, gente, não manda orçamento, marca a reunião, apresenta o orçamento, quer dizer, então, indiferente do nível de venda que você que está vendo aqui você tenha certeza que a gente vai conseguir ajudar, que a gente já tem processos de venda validado para que você consiga ter sucesso com a gente. Uma coisa importante, né? Antes ali eu mostrei que o objetivo final da empresa é 50 mil clientes, porque para nós vamos vender 49% dá 62 milhões, eu tenho 55% da empresa, vai dar alguns milhões para mim. O Elvis vai ficar uma boa parte disso também. Ninguém está mais interessado do que os licenciados vendam do que eu e o Elvis, nem mesmo os próprios licenciados. Então, a gente faz de tudo que está ao nosso alcance e mais um pouco ainda para ajudar a vender. Meninos, algum dia faltou apoio para vender? Não. Algum dia vocês nos chamaram, vocês entraram em contato dizendo que estava com algum problema, que a gente não foi acionado, alguém não foi resolvido o problema? Pelo contrário, Clay, a gente foi respondido até de madrugada já. Então, não falta apoio de vocês, isso aí eu posso garantir, que o apoio da Liev olha, eu nunca vi antes na minha vida. Assim, gente, é diferente. Pode falar, Gabriel, pode falar. Perdão, e até também complementando da parte da prospecção, né, como que também a gente conseguiu vender bastante. Primeiro, a gente entendeu qual que era a dor do cliente, né? Até o Cleison nos explicou qual que é a dor do cliente. Hoje está ficando cada vez mais o tráfego pago. Agora em 2026... aumentou 12%, se eu não me engano, né, pessoal? 12%. Então, assim, hoje o cliente ali quer a empresa média, a empresa grande, a empresa pequena, muitas vezes eles não têm esse dinheiro para colocar. Então, hoje, para tu rodar um tráfego pago, para trazer um cliente a 2, 3, 4, 5, 10 mil só em anúncio, fora o gestor de tráfego que é mais 3 mil reais. Então, a gente mostrou assim, hoje para tu trazer um cliente, trazer uma reunião é 40 reais normalmente. A nossa aí hoje está trazendo por 2 reais, 2,50, entende? E inclusive o título dessa live é porque o fim do tráfego pago está fazendo os nossos licenciados venderem muito mais, simplesmente porque o Liev Prospe, a IA de prospecção, é um concorrente direto com o Meta. Porém, é 10 vezes mais barato. Então fica muito mais fácil de vender, principalmente que agora o tráfego pago a gente já vai mostrar, né? Ficou muito mais caro, vai ficar mais caro e além disso ainda tem imposto. Todas as empresas estão decepcionadas, né? E está todo mundo procurando uma outra alternativa e a gente chega nós com o Prospe ali, uma alternativa que inicia muito mais rápido, não precisa de uma agência, não precisa de anúncio, inicia 2 dias depois já tá com o canal de venda bombando 10 vezes mais rápido. Por isso que está fazendo, não é, meninos? É isso ou não? Deu muita diferença? Exatamente. E também o teu volume de prospecção, porque o que acontece? No começo, mais difícil de tu vender é que tu não tá conseguindo marcar reunião, certo? Porque tu tem dificuldade de chegar no teu cliente-alvo, né, na empresa. E então, o que a Liev Prospect te ajuda? Ela ajuda a chegar no teu
Tem gente que tu precisa, eu quero achar o ramo de consultora, eu acho. Não, eu quero chegar... Vocês têm experiência, talvez, no ramo de marketing. Vocês vão chegar naquele dono de marketing, vocês já vão saber falar com esse cliente, sabe? Então, eu acho que isso daí muda muito, porque tu já sai ganhando reunião, tu já sai fazendo reunião, entende? Né? O segredo é marcar reunião, né? Como eu falei para vocês um dia, quando vocês entenderem, marca reunião, começa a marcar, vão aprender e uma hora vão começar a vender. Não tem. E para marcar reunião tem que ter lead, né? E agora, com esse programa aí que a gente tem leads infinitos, que a gente vai dar quantos leads vocês quiserem, né? Não há nenhuma barreira. Então, meninos, eu acho que na segunda semana do mês que vem, junto com o outro Gabriel, que vai vir daqui a pouco aqui agora, nós vamos pagar todas as despesas para vocês vão vir para cá, vão ficar 3 dias imersos aqui dentro desse escritório aqui, com o plano que a gente já montou para vocês faturar 1 milhão em 6 meses. Vocês já estão prontos? Vocês vão ficar 3 dias aqui, os 3 dias, né, das 8 às 6 da tarde. Vocês vão ficar fazendo o mesmo processo durante 3 dias, depois vocês vão continuar replicando isso aqui. E é impossível você não faturar 1 milhão nos próximos 6 meses. Já anota na agenda aí. Fechou? Com certeza. Tá. Galera, os meninos faturaram, tem gente faturando muito mais, né? Nós temos franqueados que já tem empresas de tecnologia, que tem base de clientes. A gente nem soma esses caras aí, porque os caras vendem já para base de cliente, vende muito. Tá muito fácil vender. É uma barbada ganhar 1 milhão no ano desse formato. Só que quando eu falo isso, a maioria das pessoas acha que é mentira, né? Acha que é só uma promessa. E cara, se eu tivesse no lugar da maioria das pessoas, eu também ia achar. Porque é fácil, tá fácil hoje, mas não é fácil. Não é à toa, né? Fácil, Está fácil, mas não é à toa, né? Não foi por acaso que isso aconteceu, né? Então, eu vou agradecer os meninos agora. Fiquem aí, depois eu vou chamar vocês de novo. Agradeço a participação aí. Valeu, Daqui a pouco a gente volta.